Terra-média corre grande perigo, Celebrimbor. Mostre-me. Não quero, não! Olá, queridos heróis, tudo bem com vocês? Esse é mais um quadro aqui no canal Heróis e Mais, chamado Nerdola Responde. E hoje, aproxima aqui... Não, afasta aí. Hoje nós estamos com o especialista... Especialista responde. Nerdola Responde pra você. Hoje a gente vai falar sobre Celebrimbor, respondendo aquelas perguntas que vocês colocaram na comunidade do YouTube. Então, tá no ar, Heróis e Mais. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais respostas sobre O Senhor dos Anéis, referente à série. Muita coisa referente à série. São as perguntas que a gente fez aqui, né, Elvis? São 16 perguntas que a gente separou e rapidamente a gente já vai direto para responder para vocês. Vamos lá! Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, confere tudo aí, a sua inscrição. Se você não é inscrito, se inscreve aí, tá? E também confere o sininho. Elvis, a primeira pergunta aqui, nosso querido Lucas de Alexandria. Ele falou o seguinte: hora de fazer as militantes passar raiva. KKK, ele riu, né? Celebrimbor foi Lorde de Eregion, filho de Curufin e neto de Fëanor. Diz aí, Celebrimbor foi um grande lorde élfico, tão importante quanto Galadriel, Círdan e Gil-galad, ou era apenas a idosa dos artesanatos, como na série? Isso aí foi legal, a idosa dos artesanatos. E outra, quem era realmente amigo dos anãos de Khazad-dûm? Celebrimbor ou Elrond? Elvis, são duas perguntas. Várias perguntas aí, né? Foi inteligente. Praticamente a gente pode resumir em duas aqui. Ele tá perguntando se foi tão forte quanto Galadriel, Círdan e o Gil-galad. Sim, se ele foi tão importante quanto esses dois. Ele foi mais importante. Ele foi mais importante porque... Forjou os anéis. Forjou os anéis, exatamente. Importante não no sentido de ser bom, mas no sentido de mudar toda a história. E outra coisa, os 3 anéis élficos que ele fez foram de suma importância para manter os reinos élficos com beleza, sem o desvanecer que é natural da Terra-média. Isso faz com que os elfos se sintam mais alegres. Exato. Não é igual na série que os elfos iam morrer, não. É porque os elfos ficam mais alegres quando as coisas não morrem, porque eles também não morrem. Boa. E ele falou sobre a questão física dele, se ele era idoso, não. como na série. Não, ele é jovem, forte, másculo, sarado. Exatamente. Coloca a foto aí do que seria o Celebrimbor. Do que era pra ser, né? Que era pra Os ser. artistas já mostraram como era pra ser o Celebrimbor. E outra coisa, quem era amigo dos anãos realmente eram os elfos de Eregion. Não os elfos de Lindon. Não tem nada a ver ali do Elrond e tal. Eles mudaram as coisas ali. O Celebrimbor era realmente o cara que tinha mais intimidade ali com os anãos. Sim, é perto, né? Moria ali é perto de Eregion. A amizade é entre eles. A série mostra de uma maneira muito pífia. Não vá sujar o tapete aí, pô. Vamos pra próxima aqui, ó. O Moisés Silva Barbosa, 4164. Moisés! Então ele falou o seguinte: já viram a versão do jogo As Sombras de Mordor, do Celebrimbor? Ele se parece com a descrição nos livros? É uma pergunta bem legal, porque as sombras... Fisicamente? As Sombras de Mordor... Fisicamente, sim. Fisicamente foi bem fiel ali, né? Sim, a história é que é bem fanfic, mas é muito mais interessante que a história que a gente viu em Anéis de Poder. 1000 vezes As Sombras de Mordor do que os Anéis de Poder. Ele não tem família, o Celebrimbor, nas histórias. Tanto é que em uma versão do Tolkien, ele era apaixonado por Galadriel, só que ela escolheu o Celeborn. Rejeitou ele. Próxima. Marcela Bap. É isso? Os elfos envelhecem fisicamente? Na série, o Celebrimbor é o idoso. A gente já respondeu isso aí, né? Já sobre o respondemos, Celebrimbor. Mas os elfos envelhecem como na série? Olha, eles não envelhecem como na série. Não tem essa aparência idosa. Os elfos não chegam nesse nível. Mas, segundo o Silmarillion publicado, os elfos podem viver até 1 milhão de anos e depois eles morrem. Os elfos não são eternos, eles só vivem muito tempo. E o que acontece também com os elfos, Tony, é que à medida que vai passando as eras, eles vão ficando cada vez mais tristes e vão perdendo a vontade de ficar ali na Terra-média. Por isso,
Eles vão pra Terra de Aman. Por isso eles voltam pra Valinor. Que tristeza. Meu querido, minha querida, a série até agora não explicou, mas nós sabemos, por que colocaram Celebrimbor velho. Foi justamente para não ofuscar Galadriel. É isso aí. O Celebrimbor jovem, bonito, sarado, forte, ia ofuscar Galadriel. Ele ia ter que ter um embate com o Sauron. Físico. E colocar Apesar de não dar, né? O Sauron é muito forte. A série também Mas não a série conseguiu... foi covarde nisso. A série também não conseguiu mostrar as diferenças de poderes, os níveis de poderes, os tipos de poderes. Exato. Porque hoje, para os Wokes, a única forma de poder é a forma física, a forma de destruição. Os caras não sabem que existe também outros tipos de poder não físico. Exatamente. Né? O próximo é o Rafael Gustavo 7786. Ele disse o seguinte: vocês não acham que falta um impacto visual ou uma sutileza emocional na criação dos Anéis de Poder na série? Claro. Não parece uma forja genérica? Afinal, são as joias que vão influenciar a segunda e terceira era da Terra-média. Pois é, ele tem total razão. É muito genérico, é muito fraco. Não parece uma forja. Falta espiritualidade, falta sentido, não parece uma forja, não parece ourives trabalhando, não parece que eles estão colocando poderes nos anéis. É muito fraco mesmo. E como ele falou, essa pergunta da Rafael, Tony, vai ao encontro da primeira pergunta, sobre o Celebrimbor ser importante. Os anéis definiram a segunda era e a terceira era das histórias do Senhor dos Anéis, cara, entendeu? Os anéis trouxeram definitivamente para a batalha o nosso querido Gandalf. Todo mundo. Toda a sociedade. O Gandalf usa um dos anéis. Exatamente. Ele falou aqui, completando, que diz: me lembro, por exemplo, da cena do Retorno do Rei, quando reforjam a Nárcio e vira a Andúrion. No filme, a música e a cena, a montagem emocionam por sabermos, sem ser dito, que a espada será decisiva na Guerra do Anel. Exatamente. E aqui, nos Anéis de Poder, a Miriam, ela entrega uma espada pro cara Nárcio, sem emoção nenhuma. Não tem emoção nenhuma. Cara. Não, o que o Rafael tá falando mostra a diferença de um bom diretor, bons roteiristas, contra péssimos diretores, leia-se diretoras, amadores, e péssimos roteiristas. Amadores, né? E assim, respeito, né, Elvis? A galera pensa que Anéis de Poder tá respeitando a obra do Tolkien, não tá. Não, com certeza não. Tire isso da sua cabeça, não existe respeito ali. Tá? Respeito estava nos filmes do Peter Jackson. Tem gente que tem ódio disso, né? Ah, vocês acham que o Peter Jackson é respeitoso e tal. Muito mais. Ele foi. Mas muito mais. Ele foi. Na trilogia do Senhor dos Anéis, ele foi super respeitoso. Na do Hobbit... nem tanto. Nem tanto. Mais uma pergunta aqui é o Multi Red School falando: Celebrimbor era neto do Fëanor e, por consequência, mais jovem do que Galadriel. Ele não poderia ser representado tão velho assim. Ele mais que confirmou, né? De fato, ele é mais jovem, não tão mais jovem, mas ele é mais jovem que Galadriel, é neto do Fëanor. Em uma das ramificações da história, como eu falei, ele tinha uma paixão por Galadriel. E eu acharia, Tony, isso muito legal. Se eles tivessem abordado aí. Mas com esse velho, não, né? Não, com esse velho não dá. Não dá. Se eles queriam realmente trazer um romance, um triângulo amoroso, por que não colocaram o Celebrimbor, um ator? Podia ser o Halbrand, o ator, o Charles Vicker, que fez o Halbrand. Poderia ser o Celebrimbor. E eles escolhessem outro pra fazer o Sauron. Tirar essa besteira de Mr. Inbox. Agora o Mr. Inbox é quem é o Mago Sombrio. Sério, velho? Sério que ninguém sabe que o Mago Sombrio é o Saruman? Tem gente falando assim, ai não, é um dos Magos Azuis. Sério mesmo? Nossa querida Esther Silva Reis falou o seguinte: como ele fez os anéis? Qual era a intenção dele para fazer os anéis? Boa pergunta, hein? Muita gente tem essa dúvida. E como era o relacionamento dele com Sauron? Ele era só um ferreiro ou ele tinha poderes? Várias perguntas também, mas vamos lá. Elvis, qual a intenção do Celebrimbor de fazer os anéis mesmo? Se tornar tão grande quanto Fëanor, quanto o avô dele. Esse era o principal motivo, e esse é o principal motivo da queda dele. A série não consegue mostrar isso. Eles poderiam ter feito um flashback. O orgulho, a arrogância, com o Fëanor, com o Curufino. Cara, o Curufino, galera. O Fëanor era um FDP, mas o Curufino também. Então, não, ele era tão ruim quanto o pai. Se tivesse feito um diálogo com o pai,
com o Isso. vapor. Ó, nas histórias do Tolkien, o nosso querido Celebrimbor rejeita o pai. Porque o pai fez várias coisas ruins ali. Sim, mas ele tivesse Não, mas feito alguma coisa. ele queria ser igual o avô, porque o avô foi o maior dos Noldor. E assim, o motivo dele querer fazer os anéis e ter aceitado os conselhos do nosso querido Anatar, que é o Sauron, e rejeitado os conselhos do Elrond, da Galadriel, do Gil-galad, foi justamente isso. Ele queria ser tão grande quanto seu avô, que fez as maiores joias de todos os tempos, que foram as Silmarils. As Silmarils, exatamente. Agora, e como era o relacionamento dele com o Sauron? Olha, Vamos lá. o Sauron, ele chegou em Eregion e passou, se não me engano, foi 200 ou 300 anos. Então foi muito tempo. Sauron já foi para Eregion com essa intenção. Isso, de fazer os anéis. De fazer os e os anéis. anéis não eram para os anões e para os homens, não. Eram todos para os elfos. Todos. Então, Lembrando que o chefão do Sauron, o Morgoth, roubou a Silmarils. Ladrão com muito orgulho. Não é Sim. isso, Elvis? Roubou a Então, Silmarils, o exatamente. Sauron praticamente tinha quase que a mesma ambição do chefão. Sim, a mesma ambição, Também é. obter ali joias poderosas, né? ele tinha a intenção de usar os anéis para controlar os elfos. Lembrando que Sauron aprendeu com Aulin, que é o Vala das Forjas, o Vala construtor. Que tá ligado a tudo que é construção, seja com metais, madeira, ele é o cara. Então esse talento aí, o Sauron já vem de muito tempo. Isso, o Saruman também era um maia do Auler. O Saruman. É, os maia do Auler não dão certo. Não, tudo são ruins. Mas assim, a relação dele com o Sauron era uma relação de pupilo e mestre. O Sauron era o mestre. E Celebrimbor via o Anatar, o nome que o Sauron usou, como aquilo que ele dizia ser, um arauto dos Valar, que estava ali para ensiná-lo. Então, não tinha apenas o Celebrimbor aprendendo com o Sauron. Eram todos os Gwaith Mirdain, que era uma guilda de ferreiros de ourives élficos, que aprenderam durante 200 ou 300 anos com o Anatar. Não foi de uma hora para outra como tá na série, entendeu? Genérico demais. Se a série fosse mais corajosa de mostrar os tempos, não teria problema dele ter ficado menos tempo, mas pelo amor de Deus, a série não mostra tempo nenhum. Então fica muito mais fácil criticar essa série, porque muita gente pode dizer, mas o Peter Jackson também encurtou o tempo. Sim, mas o Peter Jackson encurtou o tempo, mas ele mostrou o tempo. Lá a gente não vê tempo, não tem tempo. E nós temos 3 filmes do Peter Jackson, né, Elvis? Aqui na série são 8 episódios. 16 no total, né? No total, 16. Dava pra ter explicado muita coisa aí. Porque eles não souberam fazer mesmo. E continuando essa pergunta aqui, né? Ele era só um ferreiro ou ele tinha poderes? Todos os elfos têm poderes. Tony, para todos os homens e os anãos e outras raças, todo elfo é mágico. Todo elfo É um ser divino. tem né? alguma coisa, porque eles são espiritualmente acima das outras raças. Então, sim, ele tinha poderes. Fëanor tinha poderes. Todos os elfos têm poderes, entendeu? Tem até a parte no Senhor dos Anéis, quando o Glorfindel chega e encontra os Hobbits e o Aragorn. Ele é o primeiro a curar o Frodo. Ele vai e cura o Frodo, mas ele diz, olha, essa ferida eu não consigo curar completamente, a gente tem que levar pro Elrond. Existem... Que na série o Elrond não tem poder nenhum, né? Nenhum elfo tem poder nenhum. Só o Arondi. Existem níveis de poderes, né? Exatamente, né? Eles ali têm alguns mais poderosos que os outros, né? Meu Deus Todo-Poderoso, como eu sou bonito, como sou forte. Sim, mais do que qualquer outra coisa na Terra. Próximo aqui é o @Rod_M. Ele teve realmente uma família, como mostrado no jogo Sombras da Guerra? Não. Já respondemos isso aí. Ele não teve família. Vários elfos da história não tiveram família. Próxima pergunta da Graziel Lamps 2479. Minha pergunta é: dá pra trocar a múmia élfica da série pelo belo elfo da foto? Essa foi boa, viu? Seria ótimo. Mas não dá, não. Não dá. É muito gostoso. O próximo é Anmoth0i, 0i, eu não sei. Uma coisa que eu gostaria de saber foi como ele desconfiou do Anatar, já que, se não me engano, todos foram totalmente enganados pelo Anatar. Mas quando foram fazer os últimos anéis, os dos elfos, ele nem deixou o Anatar tocá-los. Já colocando outra pergunta, como ele garantiu que Anatar não tocasse nos 3 anéis? Então vamos lá. A série, ela embaralha tudo, né, cara?
Muito. E a galera fica com dúvida, mas vamos lá. Primeiro, o Anatar enganou todos os elfos de Eregion, mas em Lindon ele não enganou, porque o Elrond e o Gil-galad olharam assim pro cara e falaram: não, você é lourinho demais, não, você é muito bonitinho. Ele não entrou em Lindon. E em uma das histórias, a própria Galadriel, vivendo em Eregion, deu conselhos ao Celebrimbor. A Galadriel chegou pro Celebrimbor e falou: Celebrimbor, esse cara aí não é de confiança. Essa coca é fanta. Essa coca é fanta. Aí o que aconteceu? Ela não ficou lá. Foi embora. Ela vazou. A Galadriel passou pouco tempo ali em Eregion, viu que o Anatar não prestava e vazou. Não teve nada de contatozinho visual, pegando na adaga. Esqueça isso aí. Amor, né? Romance e tudo mais. Aí. Então ele enganou todos os em Eregion. Ele enganou principalmente os Gwaith Mirdan, que era a guilda dos ourives, dos artífices que queriam chegar a altos níveis ali de forja. E o Celebrimbor desconfiou do Anatar quando? Então, foi o seguinte. Depois que eles fizeram os anéis, os 7 depois que ficaram para os anãos e os 9 que ficaram para os homens, o Anatar saiu de Eregion. O Anatar vazou. Vazou. Quando o Anatar vazou, ele já tinha completado a missão dele, que era fazer todos esses anéis. Ele descobre... Aí ele faz lá na Montanha da Perdição o 1. Só que qual era o plano do Sauron? Ele colocou nos anéis uma magia para esses anéis responderem ao 1. Sim. Então, quando ele coloca o anel na Montanha da Perdição, Dash Nas Trakatuluk, Dash Nas Kipatur, quando ele fala essas palavras, que é um anel para controlá-los, um dano... Imediatamente, os elfos que fizeram os anéis, todos os artífices, perceberam. E tiraram os por conta da magia. E aí eles guardaram os anéis, eles perceberam que foram traídos. Lá na Montanha da Perdição, a magia chegou nos anéis, como um magnetismo. Sim. Eles sentiram isso e o Celebrimbor percebeu que foi traído. Era o plano do Sauron. Era o plano do Sauron. Você que estava com o anel ia ser controlado pelo Sauron. Sim. Sem saber. Sim. Mas os elfos eram mais fortes do que o Sauron previa. Isso. E vacilou, né? Vacilou. E aí foi aí que o Celebrimbor se tocou. Se tocou e se protegeu, porque ele já tinha feito os 3 anéis. Como é que o Sauron não tocou? Quando o Sauron foi embora, o Celebrimbor falou: não, agora eu tenho todas as informações, eu já fiz vários anéis, agora eu vou fazer por conta própria 3 anéis. E fez os 3. E fez 3 anéis. Aí, depois que ele descobriu que foi traído, falou com a Galadriel e ela disse: olha, não usem os anéis, guardem todos, principalmente esses 3 últimos que você fez. Aí ele deu um anel pra ela e deu um pro Gil-galad e outro pro Círdan. Deu outro, então esses 3 ficaram. Aí o Sauron ficou sabendo desses 3. Quando o Sauron percebeu que os elfos perceberam ele, tudo isso pode ter acontecido na mente deles. Aí ele foi, pega o exército, vai lá e sitia Eregion, mata todo mundo, captura os anéis, tortura o Celebrimbor por vários dias e depois usa o Celebrimbor como estandarte do exército dele. Celebrimbor se Cruel, ferrou. né? Se ferrou. Próxima pergunta aqui, o Rafael Alves, 4770. Antes da gente ir para essa próxima pergunta, não esquece que aqui no comentário fixado tem esse recado aí para você. Olha só, tá chegando o Natal. Fala, heróis e mais, aqui é o Tom Dimas Toys. Eu acredito que você já me conhece, né? Não é verdade? Agora você conhece a heroína que mudou a minha vida? Fala, heróis e mais, aqui é a Natália Torres. Se você hoje acompanha o canal dos meus grandes amigos e irmãos heróis e mais, você sabia que você pode trabalhar da sua casa utilizando o seu celular conectado com a internet, tirando ali papo de 30, 40 minutos livre do seu dia e fazer uma boa renda extra? Dá pra ganhar quanto mais ou menos aí? Uns 300, 500, 800, mais que um salário mínimo. Já pensou? R$1.000 ajudaria, né? Afinal de contas, o Natal tá aí. A pior coisa que tem é chegar o Natal, final do ano, duro, meu Deus do céu. Ninguém merece. A grande questão é que se hoje você quer fazer uma renda extra, quer aumentar a sua renda, o que tem que fazer, Ana? Tem que clicar no primeiro link fixado aqui no chamar nós lá no WhatsApp. Lá no WhatsApp eu vou abençoar a tua vida com um mini curso gratuito de 4 horas para você entender o que você precisa fazer para você trabalhar da sua casa de forma honesta, de forma segura, sem pegadinha, sem enrolação. Tem interesse? Quer mudar a sua vida financeira? Quer poder levar sua esposa ou seus amigos ou quem você quiser num restaurante, debochar legal? Clica no primeiro link do comentário fixado e chama a gente no WhatsApp aí pra gente começar esse novo projeto na sua vida. Tamo junto e é nóis! Então, tá chegando o final do ano, cara.
dinheiro no bolso, cara. Dinheiro no bolso. A forma de você ter dinheiro no bolso é trabalhando. Pelo menos é o que nós achamos aqui. Nada de joguinho, tigrinho, essas coisas aí. Pelo amor de Deus, a gente não recomenda nada disso. Isso aí não é renda extra, isso é diversão. Isso aí é diversãozinha, essas coisas, bet. Isso é diversão pra você, tá? E tem muita gente que tá se ferrando nisso daí. Tem que ter muita responsabilidade. Aqui não. Aqui é trabalho. Trabalho. Você Trabalho vai de trabalhar, verdade. você vai aprender como ganhar dinheiro na internet. Exatamente. Então vamos lá. O Rafael Alves Elvis 4770 perguntou: o Celebrimbor da série me parece ser fraco. Um elfo já mais velho e confuso. Impressão pessoal. Nos livros, ele também era assim? Não, completamente Eu acho que não. umas 4 perguntas só disso aqui. Isso foi a pior coisa que a série fez. E até agora, eles não disseram por que é, mas a gente sabe por que é e a gente já respondeu Por que o Celebrimbor é tão velho? Por que o Celebrimbor é tão velho? Ele não pode ser novo. Ele não pode, você já explicou. E, Rafael, infelizmente, você não vai ver, pelo menos não por enquanto, um Celebrimbor realmente bem adaptado. Eu te indico que você lê os livros, mas o canal da Liana tem vários vídeos legais sobre o Celebrimbor. E a gente aqui também vai fazer alguns vídeos. Então já vai curtindo, compartilhando e comentando aqui nesse vídeo, beleza? Não esquece. Então não esquece que na descrição do vídeo tem o link de todos os livros do Tolkien para você comprar e ler, beleza? Muitas coisas que eu tô falando aqui tem nos Contos Inacabados, não tem no Silmarillion, mas são contos inacabados. É apenas uma projeção do que poderia ser a história desses personagens. O J. Gabriel Neves perguntou o seguinte: gostaria de saber por que o Elvis insiste tanto em que ele deveria ser o protagonista da série. É relevante o fato dele ter forjado os anéis, mas ele tem peso para centralizar a trama? Esse tá acompanhando nossos vídeos, hein? Tá acompanhando nossos vídeos. Esse acompanha o Heróis e Mais. É isso aí, meu querido. Você fala sempre isso. Celebrimbor deveria ser o protagonista dessa série. Ou pelo menos, tudo deveria estar girando em torno dele e da história dele. Exatamente, Torinho. As melhores coisas da segunda temporada, não que isso seja bom, mas as melhores coisas ou as menos ruins, ok, foi com Celebrimbor e o Anatar. Por que eu digo que ele deveria ser o protagonista? Porque tudo o que gira em torno da Segunda Era de importante tem a ver com a Forja dos Anéis. A grande guerra da Segunda Era é em Eregion. Ele foi traído. Ele caiu. Um elfo honrado, que inclusive renegou o pai pelo que ele fez, mas por conta de orgulho, caiu. Ele tem um arco muito interessante, que poderia ser muito legal de ver. Tem espaço para ele fazer muita coisa, sem dizer da proximidade dele com os anãos. Todo o plot dos anãos era para ser com o Celebrimbor e não com o Elrond. O Elrond, o Gil-galad e a Galadriel seriam personagens coadjuvantes na primeira e na segunda temporada. Os homens de Númenor poderiam aparecer aqui e acolá. Na terceira temporada é que você passaria os anos e traria Númenor e o Isildur e os outros personagens. Era assim que eu faria. Eu gostei, hein? Era o certo a fazer, né? Vamos fazer 5 temporadas, como eles disseram que iam fazer. Então a gente imaginou que a gente ia ter isso que o Elvis acabou de falar. Uma progressão das eras. Uma progressão das eras. Seria muito legal. Como você disse, os Anéis de Poder. Tá aí, pra responder, né? Os Anéis de Poder. Não é a jornada de Galadriel. Não é a feministinha, Galadriel, mulher de malandro. Não é. Meus queridos, tá difícil em Hollywood. Então, é muito difícil fazer protagonismo masculino para essa galera woke. A Camila Romano Alves Castilho. Caraca, o nome Castilho. Gigante. Castilho. 473. Ela perguntou o seguinte, Elvis. Este elfo, Celebrimbor, interage com Beren Lúthien, não é? O pai dele é um dos captores de Lúthien e um dos que traiu o Finrod, irmão de Galadriel, né? Pra quem não sabe. Conte a história dele a partir daí, como ele cria o próprio reino. Isso dá um vídeo gigantesco. Dá um vídeo gigante, mas assim, não tem muita coisa, dá pra responder rápido. Ele não interage tanto com o Beren Lúthien. Ele estava ali na Nargothrond, junto com o pai e o tio. E acaba que o pai e o tio, né, com raiva do Beren, da missão do Beren, conseguem, de certa forma, pegar o povo de Nargothrond e jogar contra o próprio Finrod. E o Finrod é foda. O Finrod, irmão da Tira Galadriel. a coroa e fala, eu então fiz a promessa, eu vou lá ajudar o Beren.
E aí, acaba que os dois, o Corufino e o... Beren, que era humano. Isso, exatamente. Beren humano, Isso. o nosso querido Finrod, irmão da Galadriel, foi lá pra ajudar o Beren. Pra ajudar o Beren, que ele tinha que pegar uma Silmarils lá da coroa do Morgoth. Sim. Senão ele não poderia casar com a Luffy. Caracas. Pois é. O pai da Luffy O pai da Luffy pediu isso como dote, né? pediu que o meu amigo, eu dizia o seguinte, então fique com a sua filha pra você. Não, pô, mas valeria a pena. Valeu a pena. Eu não tinha coragem. Não, claro, né? O Beren era um homem, pô, muito melhor do que a gente, né? É, muito melhor. Eu acho que eu falo assim, mas se eu fosse o Beren, talvez eu... Sim, se você fosse do meio, se eu tivesse a força que ele tem. Exato. Não, e ele luta com o Corufino, cara. Ele derrota ele. Ele luta com o pai do Celebrimbor. Do Celebrimbor, exatamente. E aí o Corufino e o Celegor fazem muito. E o próprio Celebrimbor rejeita o pai em Nargothrond. Sim, você falou isso. Só que o que acontece? Nargothrond cai e o Celebrimbor vai embora e depois de muito tempo monta o reino de Eregion. Aí nós temos várias opções. Em uma ramificação da história, Tolkien fala que ele montou o reino com Galadriel e Celeborn. Uhum. Mas no Silmarillion publicado não tem menção a Galadriel e Celeborn. Só o próprio Celebrimbor. E não tem muita explicação de como ele montou o reino, mas foi ali, se não me engano, no começo da Segunda Era. O Edesio Kriker, 1215 a cada nome. Se não me engano, Celebrimbor foi apaixonado por Galadriel. Porém, ela escolheu a Celeborn, não é isso? Já falamos isso aqui. Exatamente. Tá respondido. Iris Barreto, 03. Tem muitas meninas conosco aí nessas perguntas. Que legal. Sejam bem-vindas, meninas. O Celebrimbor foi manipulado tão facilmente pelo Sauron como na série? Não foi tão facilmente. Não foi assim, né? Os diálogos são diferentes, né, Elvis? E assim, nós temos que pensar que qual foi o problema do Celebrimbor? Orgulho. Arrogância, ambição, a ambição desmedida. Ele queria realmente fazer a história, ser tão grande quanto o avô e caiu. Isso é importante, isso é legal. Ele estava cego pela própria ambição. E o Sauron enganou muito bem no livro. E não só ele, né? Enganou todo mundo. Todos os elfos lá, não foi só ele. Foi todos os Gwaith Mirdain. O nosso querido Shire Baggins falou o seguinte: onde Celebrimbor estava durante o início da Segunda Era e final da Primeira Era? Não, pai! Perdão. Então, o Celebrimbor é filho do Curufinoen, que é o filho do Fëanor mais parecido com o pai. Ele estava com o pai durante muito tempo. Ele não é muito citado, mas depois ele vai para Nargothrond com o pai e o tio. Fica lá durante muito tempo, inclusive rejeita o tio. E depois, quando Nargothrond cai, ele faz o seu reino ali perto de Moria, que é o reino de Eregion, na Segunda Era. Mais um aqui, o nosso querido Stoplantrepânico. Se você não entendeu, nem eu também. Estiplotrepânico. Porra, cara. Mas vamos lá. Estiplotrepânico. Qual é a descendência dele? Sabemos algo sobre sua mãe? É verdade que ele queria namorar a Galadriel? Já respondemos essa. Sobre a sua mãe, o Elvis vai falar. E a descendência, a gente já falou também. Que ele é da casa do Fëanor. Da casa do Fëanor. E a sua mãe, Elvis. Então, como foi nos livros que Sauron Anatar o enganou? Já respondemos. Isso. Se me escolherem, manda salve para Yasmin. Oi, Yasmin, tamo junto, porque o seu nome o nome é difícil, complicado, Yasmin. Valeu, salve. E Nessa, salve pra você salve também, Nessa. A irmã da Yasmin. Então, Elvis, é só uma pergunta. A mãe de Celebrimbor. Então, a mulher do Curufinoen, não temos nenhuma informação sobre ela, acho que não tem nem nome. Mas ela não veio pra Terra-média. Muitos elfos ficaram em Valinor, né? E não quiseram vir pra... Exato. Os Noldor fizeram muita besteira, muita besteira. Parada chata. É, só bagunça. Meus queridos heróis, se você gostou deste bate-papo aqui, respostas sobre O Senhor dos Anéis, o verdadeiro, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter ficado até o final. Deixe seu like aí se você gostou, tá bom? É muito importante, porque vídeos como esses podem se repetir. Muito mais. A gente vai fazer mais uma pergunta lá na nossa comunidade e eu quero você no próximo vídeo fazendo essas perguntas, tá bom? E confere todos os outros vídeos do canal. É muito importante que você vá lá nos outros vídeos, comente, curta, compartilhe. Não é isso, Elvis Ventura? É isso aí, muito obrigado e não se esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Herói.